O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É difícil não nos encantarmos com o hino da caridade, essa belíssima poesia composta pelo apóstolo Paulo, que escutamos na primeira leitura de hoje. Nós ficamos extasiados com essa exaltação que o apóstolo faz da caridade. Em algumas traduções, justamente é colocada como o amor. Nós optamos pela caridade porque, infelizmente, a palavra amor, ela foi tão interpretada de maneira errada que hoje nós temos que ter muita atenção quando usamos essa palavra. E a caridade que nós ouvimos hoje não é a esmola, como algumas pessoas imediatamente podem pensar escutando caridade, mas é aquela ação que nós fazemos de maneira desinteressada, pensando só no bem do próximo. Então é o amor verdadeiramente, como Deus o quis, como Deus pensou, como Ele nos ama e deseja que nós nos amemos. E o apóstolo Paulo exalta essa virtude, e exalta justamente porque nós, se quisermos de fato nos tornarmos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, temos que procurar cultivar essa virtude em nosso coração. É a maior, é a mais nobre, é aquela que permanece, como diz o próprio apóstolo. Portanto, irmãos e irmãs, procuremos meditar sobre a nossa maneira de aplicar no dia a dia essa virtude maravilhosa. Como é que nós agimos com os nossos semelhantes? Deus tem um desejo de que todos os homens e mulheres vivam em paz. Ultimamente nós acompanhamos os esforços do Santo Padre, o Papa Francisco, nesse apelo para que a paz aconteça. As viagens, os encontros com as autoridades, e constantemente pedindo. Por quê? Porque é preciso que a humanidade deixe de lado esses comportamentos de revolta que são motivados quase que na sua totalidade pela ganância, pelo desejo de ter mais, de possuir. E nesse desejo de possuir, de ter, de acumular, não olha para os seus semelhantes, mas passa por cima dos menores, dos pequeninos. Porém, essa realidade que nós vemos de uma maneira muito
ampla, ela também acontece dentro das nossas particularidades, dentro das nossas casas, dentro da nossa família, dentro do ambiente de trabalho. E é por isso que a força do Evangelho vem fazer um apelo para cada um de nós, para que nós possamos deixar de lado a maldade, não cultivar sentimentos ruins, mas procurar viver a caridade. E como é possível isso? Tomando consciência daquilo que nós somos. Nós seguimos Jesus, Ele é o nosso mestre. O Evangelho de hoje nos traz uma constatação que Jesus coloca para a nossa reflexão. Ele diz: o que mais devemos fazer? De um jeito ou de outro, sempre as pessoas encontram uma maneira de se justificar. Eu não vivo a minha fé porque tem essa situação aí. Eu não procuro viver como um cristão mais empenhado porque tem essa outra situação ali. E ele coloca justamente o exemplo de João Batista e dele. Diz: João Batista não comia e nem bebia. E disseram: tem um demônio para poder aguentar desse jeito. O Filho do Homem que come e bebe, dizem, é um comilão e um beberrão. O que Jesus quer dizer é o seguinte: para quem não quer seguir, sempre tem uma desculpa. Quando a gente não quer se doar nessa maravilhosa missão de testemunhar o Cristo, a gente sempre encontra uma desculpa. Eu imagino quantas desculpas foram dadas nesse período pelas pessoas que não quiseram assumir as peregrinações. Sabe lá quantos párocos pediram, quantos agentes pastoral foram solicitar: vem, vamos formar um grupo de peregrinação aqui nessa rua, você nos ajuda? Vamos fazer um grupo de peregrinação aqui no prédio, você pode colaborar? E aí tem sempre uma desculpinha na ponta da língua para não se entregar, para não se doar. E assim também no nosso progresso espiritual. São poucas as pessoas que reconhecem os seus limites, e é por isso que são poucos aqueles que se convertem. É muito mais fácil encontrar defeito nos outros, é muito difícil admitir os próprios defeitos. E nós colocamos a culpa em tudo e em todos, até mesmo em Deus. O apóstolo Paulo, quando faz esse apelo para que nós vivamos a caridade, meus irmãos e minhas irmãs, ele faz um apelo para que nós cresçamos. Nós temos que crescer, amadurecer na nossa fé. Nós temos que deixar de ser aqueles cristãos que, por qualquer coisa, desistem da caminhada ou querem pendurar as chuteiras. Nós temos que nos tornar cristãos corajosos. Se nós nos tornarmos cristãos corajosos, somos nós que vamos tirar um grande proveito espiritual disso. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos essa preocupação. É tão bom poder celebrar uma missa e ver tantas pessoas participando da celebração, mas ao mesmo tempo no coração do padre vem uma interrogação: quantos realmente conseguem viver a fé? Quantos estão convencidos? Tem pessoas que são tão convictas do partido político ao qual aderiram, tem pessoas que são tão convictas do time de futebol que abraçaram, mas não têm convicção nenhuma pela fé que deveriam professar. Eu fico admirado como uma pessoa que faz todo um percurso da catequese, passando pela pré-eucaristia, os 2 anos lá de preparação à Eucaristia, perseverança, crisma e tal. Como é que uma pessoa que reflete tanto e que escuta tantas coisas bonitas da fé, a um certo momento larga a igreja? Teve uma ocasião que eu perguntei para uma pessoa: mas você deixou de ser católico? Sim. E a Eucaristia?
A pessoa olhou para mim e disse: Padre, eu não tinha lembrado disso. Digo, é triste. Porque a Eucaristia é o próprio Cristo. É a presença real de Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. E se eu acredito que realmente Ele está presente no pão eucarístico, pode sacudir o quanto que sacudir o barco, mas eu não pulo dele, porque eu confio nele, na minha força, naquele que me fortalece. Essa falta de convicção religiosa, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem que acabar. E sabe como é que ela acaba? Com o contato diário com o Evangelho. Se nós lermos o Evangelho todos os dias e procurarmos compreender a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, certamente nós nos tornaremos cristãos maduros, adultos. E não vai ser uma tempestade que vai nos tirar do caminho. Pelo contrário, a tempestade servirá para nos fortalecer ainda mais. E fortalecidos, depois que chega o tempo de calmaria, nós vamos caminhar de maneira muito mais decidida. É necessário, meus irmãos e minhas irmãs, pensar sobre essas coisas. Por quê? Porque é o nosso futuro. É tudo aquilo que nós temos. E nós temos que cuidar da nossa alma. E cuidar bem. Olhando esse hino da caridade tão bonito que o apóstolo Paulo nos presenteou nessa celebração, procuremos ter uma caridade grande para com a nossa alma. Nossa alma que tantas vezes é judiada dentro de nós. Por quê? Porque nós não rezamos o quanto devíamos rezar. Nós não buscamos os sacramentos como devíamos procurar. Nós deixamos de receber a Sagrada Eucaristia, mesmo podendo comungar. Quantas pessoas que entre o pecado e Jesus Cristo preferem o pecado. E eu falo de modo especial aos jovens. Quantos jovens que deixaram de se confessar, quantos jovens que deixaram de receber a Sagrada Eucaristia porque preferiram o pecado. E isso traz tantas consequências negativas que a gente vai vendo ao longo da caminhada. Pensemos então, meus irmãos e minhas irmãs, sobre tudo isso. Que a palavra de Deus hoje aqui, essa interrogação que nosso Senhor Jesus Cristo faz, toque o mais profundo do nosso ser. E que nós não sejamos esse tipo de cristão imaturo, que fica buscando desculpa para tudo, mas que nós sejamos cristãos adultos, amadurecidos, que mesmo na dificuldade professam a sua fé naquele que é a nossa salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.